O que me chama a atenção, ontem vendo as entrevistas do Luciano, depois do Crespo, a impressão é que os caras estão absolutamente desanimados. Não parece que eles estão querendo lutar contra a situação, tipo, a diretoria tá mal, tá na polícia, mas a gente vai dar aqui. O Luciano falou, esse ano vai ser difícil, a gente precisa de ajuda. O Crespo parecia estar desanimado. No ano passado eu falava, né, que às vezes a entrevista do Crespo era meio melancólica. E aí na comparação Corinthians e São Paulo, o Corinthians também viveu casos de polícia, o Augusto estava em todas as páginas policiais, capa de jornal e notícia no Fantástico, em todos os outros jornais. Só que a gente via ali, o Fabinho Soldado sabe blindar o vestiário, a Gaviões estava comprando a briga até determinado ponto, o Corinthians saiu do ano campeão paulista e campeão da Copa do Brasil, e você via ali minimamente um vestiário tentando lutar contra. Vendo o ambiente do São Paulo, as entrevistas, me parece que os caras sentiram demais essa questão. O São Paulo já vive a normalidade dos atrasos de salário, né? 2 meses de imagem é o normal do São Paulo atrasado. No Corinthians também tem essa questão de atraso, renegociação a todo momento. Então eu acho fundamental isso de que, assim, a torcida do São Paulo veja e entenda isso no próximo jogo contra o São Bernardo e os próprios jogadores. Eu entendo quando eles fazem o apelo de eles falarem que a situação está muito difícil, que é um momento muito complicado, mas ao mesmo tempo, assim, ou esses caras entendem que eles estão lutando contra tudo e contra todos, como diria o Abel lá no Palmeiras, porque, assim, essa melancolia ela só vai piorar a situação que vem de cima para baixo. Eu sei que é difícil, o exemplo vem de cima para baixo e tal, mas, cara, vendo as entrevistas ontem, eu fiquei ainda mais preocupado com a situação do São Paulo em relação a isso. Tem uma diferença grande entre Corinthians e São Paulo. Aliás, são diferenças, né? Primeiro, o Corinthians do ano passado, o time era bem melhor que o do São Paulo. Isso é o mais importante. O Corinthians arrebentou o clube. Arrebentou. Triplicou a dívida para fazer um time melhor que o São Paulo. Foi isso. Uhum. Eu estou dizendo para o campo. Sim. Então, primeiro, o time era bem melhor. Segundo, o Corinthians tinha um técnico que está até hoje acostumado a caos. Dorival Júnior. Veio do caos da seleção. Terceiro, o corintiano é acostumado ao caos. É verdade. O corintiano já é um torcedor acostumado ao caos e não desmobiliza o time a ponto de encher o estádio sempre, acostumado a Dualib, a Kia Jerabichian, a mil coisas, a Andrés, a rebaixamento, a vira não sei o quê, a tapa no estacionamento, a invasão, a tudo, a quebrar o alambrado. O São Paulino não é acostumado a isso. Isso não estou fazendo comparação pejorativa, não. Eu estou dizendo só uma característica, né? E, além de tudo isso, acho que é uma diferença básica, o Augusto Melo, pirotécnico, indiciado pela polícia, como disse o Juca, onde está, ele adotou uma estratégia que parecia suicida, mas pro time e pro grupo de jogadores ele fez sentido. Ele não pagou ninguém, mas ele pagou os jogadores e a comissão técnica o tempo todo. Não teve atraso nenhum. Não. Nunca teve. Nunca teve. O Corinthians deu calote em todo mundo, mas não deu calote em quem trabalhava no Corinthians, na atualidade. Isso pega também. Eu estou falando algumas diferenças do que acontece num clube e no outro clube. A situação do São Paulo é menos grave do que a do Corinthians em termos financeiros. É só isso que o São Paulo tem por um futuro próximo. Mas, para a realidade, concordo plenamente com você. O Crespo, o Luciano, o São Paulo já não tem mais o Luiz Gustavo, que era um cara que tinha uma atitude um pouco maior, já não tem mais o Rafinha, o Caleri, que é outro capitão, continua machucado. Todo mundo, não é que eles não entenderam, eles entenderam bastante. Só que se não reagirem, o time vai cair, né? E acho que no Corinthians, essa circunstância ela não transbordou tanto para o campo, como poderíamos imaginar, que a torcida, os jogadores, a comissão técnica conseguiram levar de alguma forma, né? Já não está mais no Corinthians. E é curioso, porque às vezes tem alguns personagens que você não imagina que consigam fazer um trabalho desse isolamento, blindagem. O Fabinho Soldado, gente, no Flamengo ele não tinha função nenhuma. No Corinthians, fez 2 movimentos. O primeiro,
com o cheque em branco do clube, quebrou também o clube fazendo as contratações, foi buscar o Memphis. Depois que o Transfer Ban, que acabou sendo bom para o Corinthians, ele tinha uma missão. Aqui não entra Cartola, aqui não entra tal. Deixa o Melo lá se ferrar. E eles conseguiram, de alguma forma, blindar um pouco ou separar minimamente o campo do caos. O Corinthians está acostumado a fazer isso, o São Paulo não está e vai sofrer mais. Deixa eu botar o Mauro na conversa. Mauro, matei o campo, né? E em campo o time foi mal e foi amassado pelo Mirassol, né? Está me chamando a atenção que, pelo segundo programa consecutivo, características do Corinthians, desse Corinthians atual, são apresentadas como coisas positivas em relação ao São Paulo. É que o delegado é o mesmo. Pois é, O delegado do processo é o mesmo. Eu acho que esse é o maior termômetro da crise, né? Quando você olha e fala assim, olha, o Corinthians fez isso, ou seja, não foi tão ruim assim, embora também seja uma situação caótica. O presidente Júlio Casares, é o homem que disse em 2007 que em 10 anos São Paulo teria a maior torcida do Brasil, lembra? Sim. Uma das grandes bobagens já faladas, porque é matematicamente impossível. Você só fazer as contas, né? Teria que morrer tudo que é rubro-negro, corintiano, nascer só São Paulino. Isso não muda de uma hora para outra. A projeção tacanha, uma falácia dita lá atrás, que teve grande repercussão, porque era o momento que o São Paulo estava por cima de tudo, né? Era o grande campeão e tal. Então, essas besteiras, quando ditas, elas acabam tendo repercussão. E tem uma frase que tem uma daquelas faixas do Morumbi, que é, não sei se é dele essa, torcida que conduz. Alguém criou essa frase, né? Eu acho que o torcedor do São Paulo, esse que está aí no chat, que está em casa com raiva, ele precisa ir ao Morumbi na quinta-feira. E assim, ir em massa e protestar. Não, esquece o time. Vai torcer pelo time, vai apoiar o time, é lógico, vai fazer o quê? Vamos perder aqui para o São Bernardo, vai ficar pior aí? Não. Mas é preciso que haja uma grande manifestação do torcedor de São Paulo contra esse presidente, para que ele saia, não tem outro jeito. E a partir daí, você conseguir colocar um pouco de pressão em quem vai assumir. Olha, a torcida não pode votar. O São Paulo é um clube lacrado, né? Politicamente, você tem uma dificuldade muito grande. Como é que você lança um candidato a presidente de São Paulo? Como é que você concorre? Você pode se associar, ficar lá sócio 10 anos, 15 anos. Se você não faz parte daquele petit comité ali e tal, daquele núcleo duro do poder, você não vai entrar. Você não vai participar da brincadeira. O São Paulo eu acho que é o clube menos democrático ou mais antidemocrático do ponto de vista eleitoral de todos os grandes do Brasil. Isso aí sempre foi assim. É difícil você entrar ali. Então, a única coisa que o torcedor pode fazer é realmente se manifestar de forma veemente, eloquente, forte, mostrando, cara, não dá mais. Porque não adianta também sair o Casares e entrar alguém e ficar tudo igual. O São Paulo precisa de uma grande reformulação, inclusive política. E só o torcedor pode mudar isso. Mas aí tem que ser uma manifestação maciça. Aí a torcida tem que conduzir mesmo, falar, cara, o pessoal encheu o saco. Um público numeroso protestando veementemente contra um presidente que está lá ainda, que se agarra ao poder, nem sei se dá para chamar de poder nessa altura, mas se agarra ao cargo de uma forma impressionante, e todos aqueles que o cercam. Porque não adianta muito. Como acontece, de certa forma, no Corinthians também. Saiu quem estava lá, assumiu o vice. É uma mudança para valer? Não é, claro que não. Pode até ter algumas mudanças de comportamento, mas não é a mudança que um clube precisa no meio de uma crise como essa. E repito, quando em 2 programas seguidos temos exemplos, aspas, positivos do Corinthians para inspirar o São Paulo, é porque realmente chegou no fundo do poço. Usar o Corinthians, versão atual, como referência é realmente algo, acho que mais desesperador para quem torce pelo São Paulo. Duríssimo.